Venerável Fulton Sheen. Vale a pena viver. O que é a consciência? A consciência é um juízo da razão para dizer-nos que devemos fazer o bem e evitar o mal. Isso traz à tona a questão: o que torna qualquer coisa boa? Uma coisa é boa se atinge o fim e o efeito mais elevado para o qual é feita. Um lápis é bom se escreve, porque é o objetivo de um lápis. Mas o lápis não é bom para abrir uma lata, pois não foi feito para abrir latas. Agora aplique isso ao homem. Quando o homem é bom? Um homem é bom quando atinge o alto propósito para o qual foi criado. Esse objetivo supremo não pode ser, por exemplo, obter o máximo de prazer nesta vida, porque os que se concentram em se divertir raramente obtêm divertimento. O prazer é apenas um bônus ou um subproduto de um dever. Além disso, nossa experiência comprova que estamos mais felizes quando não buscamos nosso próprio prazer em tudo. O saturado, o enfadado, o saciado são mais miseráveis do que o homem que vive para servir ao seu próximo. Fama, reputação, dinheiro não podem ser o objetivo supremo da vida também, porque todas essas coisas são extrínsecas ao homem. Pouco importa o quanto se tem do lado de fora, se ele não está feliz por dentro. Assim, para um homem ser perfeitamente feliz, ele deve ter vida, verdade e amor. E a vida perfeita, a verdade perfeita e o amor perfeito é Deus. É do Deus infinito que precisamos para satisfazer os desejos infinitos do nosso coração. Foi por Ele que nós fomos feitos, e nosso coração está inquieto enquanto não repousar em Deus. Agora estamos em condições de responder de uma forma simples o que é bom e mal. Tudo é bom se nos aproxima à vida, à verdade e ao amor. Qualquer coisa é má se nos desvia desse objetivo. Obviamente, o que é bom para um porco não é bom para um homem. Cada coisa deve ser julgada pela sua natureza, e a natureza do homem é bem diferente da natureza de um porco. Tudo no universo tem algo plantado por Deus em sua natureza para fazer atingir o propósito para o qual foi criado. As substâncias químicas combinam-se exatamente da mesma maneira em todo o universo, porque Deus deu a cada uma delas o seu próprio peso atômico e o poder de combinar ou substituir outros elementos. Os animais, a fim de atingir o fim para o qual foram feitos, têm instintos. Todos executam a vontade divina sem saber o porquê e sem ser capaz de não fazê-lo. Mas, no que diz respeito ao homem, há a razão e a vontade pelo qual o homem pode pensar em seu objetivo final e também pode livremente segui-lo ou rejeitá-lo. As naturezas inferiores devem ser o que são. Prímula nunca poderá ser um gato, mas o homem não tem obrigação imposta a ele. Por ter intelecto e livre-arbítrio, o homem simplesmente precisa fazer alguma coisa. Essa necessidade é registrada na consciência. Todos têm o poder de regular algo fora de nós, por exemplo, jogar um sapato em um gato que mia à meia-noite. Mas também temos o poder de regular algo dentro de nós, ou seja, determinar o nosso caráter. Muitas coisas acontecem a nós, mas o mais importante é o que fazemos acontecer a nós mesmos. Somos criaturas de autodeterminação, ao contrário das rãs e das pedras. Todo mundo recorre a um padrão de conduta, mesmo que negue. Metade da vida do homem é consumida dizendo a si mesmo ou ao seu próximo o que se deve fazer. As formigas nunca dizem, entra na fila. Os porcos nunca dizem, espera a sua vez. Logo, não há sentido em dizer que algo está errado, a menos que saibamos o que é certo. Nenhum árbitro poderia marcar uma falta em jogos de basquete se não houvesse regras. Esta necessidade nossa, que não é mecânica ou biológica, ou instintiva, mas racional, implica um padrão. A consciência nos coloca diante de certos princípios para guiar nossas ações. A própria consciência precisa de ajuda, mas não vamos discutir isso aqui. Todos nós nascemos com o poder da palavra, mas precisamos da gramática. A consciência também precisa de revelação. Nossa consciência é como o melhor governo do mundo, ou seja, o governo dos Estados Unidos. Nosso governo tem 3 funções e divisões. A ciência moderna explorou toda a face da Terra, fez o mar revelar os segredos de sua profundeza, o sol a contar a história do seu percurso, e as estrelas o mistério da sua luz. Mas toda essa exploração é externa.
O homem moderno tem feito pouco para explorar a região que está mais próxima a ele, e ainda mais desconhecida ainda, ou seja, as profundezas de sua própria consciência. Então, o que é a consciência? A consciência é um governo interior, exercendo as mesmas funções que o governo humano, a saber, legislativo, executivo e judiciário. Tem o seu Congresso, o seu presidente e sua Suprema Corte. Faz a sua lei, testemunha as nossas ações em relação às leis e finalmente nos julga. Em primeiro lugar, a consciência legisla. Só é preciso viver para saber que há em cada um de nós um Sinai interior, a partir do qual é promulgado, em meio a raios e trovões da vida diária, uma lei que nos diz para fazer o bem e evitar o mal. Sem sequer ser consultada, a consciência desempenha o seu papel legislativo, pronunciando que algumas ações são más ou injustas em si e outras morais e boas em si. Em segundo lugar, a consciência não só é legislativa, no sentido de que estabelece uma lei, mas também é executiva, no sentido de que testemunha a aplicação da lei às ações. A consciência executa as leis no sentido de que testemunha a fidelidade de nossas ações à lei. Ajudada pela memória, diz-nos o valor de nossas ações, nos diz se tivemos total domínio de nós mesmos e quanto a paixão, o ambiente, a força e a fúria nos influenciam. Se as nossas consequências foram previstas ou imprevistas, mostra-nos como em um espelho os passos de todas as nossas ações. Aponta seu dedo para os vestígios de nossas decisões. Vem a nós como uma verdadeira testemunha e diz: eu estava lá, eu vi você fazer isso, você tinha tal intenção. Na administração da justiça humana, a lei pode convocar apenas as testemunhas que me conhecem externamente, mas a consciência como testemunha convoca não só aqueles que me viram, mas eu que me conheço. Gostando eu ou não, não posso mentir ao que a consciência testemunha contra mim. Por último, a consciência não só estabelece as leis, não só testemunha minha obediência ou desobediência a elas, mas também me julga de acordo. O coração de cada homem carrega um tribunal silencioso da justiça. A consciência é o juiz, sentado a julgar, lidando com as decisões com tal autoridade que não admite apelo, porque ninguém pode recorrer de uma decisão que traz contra si mesmo. É por isso que estão reunidos na consciência todos os sentimentos e emoções associados com certo e errado, alegria e tristeza, paz e remorso, autoaprovação e medo, elogios e críticas. Se eu cometi um erro, fico cheio de um sentimento de culpa de que não há como escapar. Se o santuário mais íntimo do meu ser é assaltado pela voz severa deste juiz, sou expulso de mim por mim mesmo. Aonde então eu posso voar, exceto para mim mesmo, com a sensação nauseante de culpa, remorso e vergonha, que é o próprio inferno da alma? Se, pelo contrário, a consciência aprova a minha ação, então se instala sobre mim, como a tranquilidade de um orvalho da noite, a alegria que é estranha aos prazeres transitórios do sentido. Então, qual é a fonte do papel executivo, legislativo e judiciário da minha consciência? Ela não vem de mim mesmo, pois ninguém pode ser seu próprio legislador e superior de si mesmo. Além disso, se a lei da consciência fosse de minha própria autoria, eu poderia desfazê-la. E isso é algo bastante óbvio, pois se trata de desafiar a minha própria vontade. Quando a minha vontade define-se contra ouvir a consciência, ou mesmo obedecê-la, ela vem como um delegado com direito absoluto para governar sobre mim. Isso significa que eu não a inventei, mas que eu sou livre apenas para obedecê-la ou desobedecê-la. Também não vem da sociedade, pois a sociedade é apenas um intérprete da lei da consciência e não seu autor. As leis humanas podem sancioná-la e elaborá-la, mas não criá-la. A aprovação ou desaprovação da sociedade não faz o certo e errado da minha consciência, porque às vezes a consciência nos convida a desrespeitar as leis da sociedade, quando elas são contrárias às leis de Deus, como foi o caso dos mártires que morreram pela fé. Se, portanto, a voz do sinal interior da consciência não vem nem de mim e nem da sociedade, e se é universal nos seus sussurros e articulações, de modo que nenhuma criatura moral pode removê-la totalmente, deve ser que, por trás dessa lei há um legislador, e por trás dessa voz há uma pessoa, e por trás deste comando um poder, que é Deus. Ele selou sobre todo homem que vem ao mundo a luz que ilumina as almas nos caminhos da paz, da pátria e dos filhos da liberdade.
Uma vez que poder, retidão e justiça correspondem aos atributos essenciais de uma pessoa, devo concluir que esse poder pessoal é inteligente, a fim de fazer as leis, que a retidão pessoal é onisciente, a fim de ter uma visão perfeita em caráter moral, e que essa justiça pessoal é suprema, a fim de dar sentença após seus julgamentos. E esse sábio poder, retidão onisciente e justiça suprema, diante do qual me ajoelho em meio ao sofrimento, é Deus. Pode-se objetar: se Deus conhece o que vou fazer, se Ele sabe que eu quero roubar, por que me criou? A resposta é: Deus não fez de você uma criatura que rouba. Você fez de si um ladrão. Somos seres autocriadores. Temos o poder dentro de nós mesmos para acolher e escolher nossas ações. Trata-se de autodeterminação. Aqueles que dizem que criamos complexos ao resistir à nossa natureza inferior se esquecem de que um complexo não é criado por resistir à tentação, mas sim ao render-se a ela. Estamos neste mundo não só como objetos, isto é, as coisas acontecem não somente para nós. Também estamos sujeitos no sentido de que fazemos as coisas acontecerem. Cada uma de nossas escolhas livres forma um padrão em nossas vidas. Esse padrão é o nosso caráter. Tudo o que fazemos, seja bom ou mal, vai à nossa mente inconsciente. No final do dia, o homem de negócio tirará de sua caixa registradora todos os débitos e créditos do dia. Assim, no final de cada vida humana vai ser extraído do nosso subconsciente ou inconsciente o registro de cada pensamento, palavra e ação. Esta será a base de nosso julgamento.